Feliz sábado para todos os nossos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto da sua igreja online. Que bom nós estarmos juntos para louvarmos o nosso Senhor. A você que está aí do outro lado, de perto, de longe, coloquem no chat da onde você está o seu nome e da onde você está nos assistindo. Queremos saber da onde você nos assiste e é muito bom ter vocês. Pedimos licença, pois neste momento a igreja está chegando até o seu lar, desejando que realmente este culto seja abençoado, que seja impactante na sua vida e que quando terminarmos esta transmissão você possa sair, ficar offline, mas de uma maneira revigorada e restaurada. Para a nossa reflexão e oração, eu gostaria de meditar com todos vocês o que está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: Então saberemos se estamos prosseguindo em conhecer a Jeová. Como a alva, a sua ida está preparada, e ele virá a nós como a chuva serôdia e a temporã para a terra. Amém. Meditando nesse pensamento, então neste momento nós vamos orar, entregar o nosso ser, a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos entrando em diversos lares através deste culto. Que o Senhor possa abençoar os nossos internautas, que possam ser revestidos com o poder do Espírito Santo e entender as preciosas verdades da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vejam o que ele faz. Nunca vimos nada igual. Quem é este? Dizem que é filho de Deus, mas é homem como nós. Quem é este? As coisas que ele diz, suas palavras são especiais. Nunca ouvimos nada igual.
Música linda que acabamos de ouvir com o grupo Identidade Musical Quem é Este? Queridos, o nosso culto de hoje, vamos ter muita coisa boa para abençoar a sua vida espiritual. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa lição do dia, que é o coração da nossa escola sabatina. Não perca! Vamos ter também os minutos da saúde. Vamos aprender também a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E não se esqueça de compartilhar o link deste culto, para que possamos chegar mais longe, para que mais vidas sejam impactadas e mais vidas sejam abençoadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e dar o seu like, que é o mais importante. Quanto mais like a gente recebe, mais o YouTube vai espalhar. E a nossa meta é levar as boas novas do Evangelho. Então eu já vou aqui dar o meu like e você também já deu o seu like aí para que mais vidas sejam impactadas. Neste momento, nós vamos ter um momento muito especial, que é a nossa lição do dia. E para apresentar essa lição, nós temos conosco o irmão Márcio Vicente, que é o diretor de evangelismo da igreja de Ji-Paraná, em Rondônia. E ele vai nos trazer essa lição, a lição da escola bíblica de hoje, tem um tema muito importante, que é um dos pilares do evangelho, olhando para Jesus. É com você, irmão Márcio. Feliz sábado, meus irmãos. Todos bem? Espero que sim, todos estejam sobre as bênçãos do nosso grande Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão do Pai, do Espírito Santo, esteja com todos os nossos irmãos e amigos ao redor do mundo. Hoje teremos uma lição muito importante falando sobre o tema Olhando para Jesus. É um tema muito interessante e nos próximos minutos iremos discorrer a respeito deles. O versuário diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, o verso 2. Irmãos, olhando para Jesus, aqui está o segredo da vitória, aqui está o segredo do sucesso na vida cristã. E ao longo desta lição nós vamos aprender muito sobre isto. Mas antes vamos ler também o pensamento inspirado que vem logo a seguir. Se aqueles que hoje estão ensinando a palavra de Deus exaltassem a cruz de Cristo cada vez mais, seu ministério teria muito mais sucesso. Se os pecadores puderem ser levados a olhar com fervor para a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, compreenderão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. Aqui está um pensamento muito importante, porque muitas vezes nós fracassamos na nossa vida cristã, no nosso ministério, no nosso trabalho missionário. É porque muitas vezes nós perdemos de vista Cristo. Quantas e quantas vezes eu já assisti sermões em que Jesus é pouco mencionado. O sacrifício de Jesus não é mencionado. A lição da semana passada teve um tópico falando sobre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. E o porquê o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel aceito. Porque o sacrifício de Caim foi um sacrifício sem sangue. Da mesma forma, o nosso trabalho, a nossa vida cristã, os nossos sermões, as nossas pregações, sem ser centralizado em Cristo e no seu sacrifício por nós, é um sacrifício sem sangue. E é algo que não vai funcionar na nossa vida cristã. É importante nós entendermos isso, irmãos. Vamos aos tópicos da lição. Primeiro tópico, livrando-se dos fardos. E a primeira pergunta
fala: o que nos sobrecarrega a nossa caminhada cristã? E, mais uma vez, o apóstolo, no seu livro aos Hebreus, ele fala: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Isto com paciência. Irmãos, quais são os fardos que nós precisamos deixar? O que é que nos impede, o que é um embaraço para nós a fazer a obra de Deus? Eu me lembro, quando eu era menino, que na região onde eu morava tinha um inseto, que esse inseto, as pessoas chamavam ele de abundância, porque ele carregava, ele ia acumulando vários ciscos nas costas, e ele ficava com aquela carga muito grande, e quando ele queria entrar num buraco, aquela carga acabava ficando para trás. Então, da mesma forma, nós que queremos caminhar com Cristo, nós precisamos deixar um fardo para trás. Que fardo é este? A nota vem falando aqui sobre algumas coisas que é um fardo na vida da pessoa: a inveja, a malícia, desconfiança, mexericos e cobiça. Já notaram que são pecados que geralmente não mobiliza a liderança da igreja? Você não vê a comissão da igreja se reunindo para tratar um irmão invejoso, ou um irmão cobiçoso, ou um irmão malicioso. São pecados que às vezes moram no coração da pessoa. Quantos irmãos nutrem nos seus corações inveja, nutre cobiça, mexerico, a fofoca? E isto, irmãos, são fardos que o cristão precisa abandonar. A lição vem dizendo isto. A gente precisa abandonar qualquer coisa que nos impeça de ter um relacionamento com Cristo, que nos impeça na carreira que nos foi proposta para nós corrermos com paciência. E nós precisamos deixar este fardo de pecado para que nós possamos seguir na carreira. Um único pecado nutrido, um único pecado acariciado pode tirar você do céu. Então nós não podemos contemporaneizar com o pecado. Não podemos achar, é um pecadinho insignificante, e achar que Deus vai passar isso por alto. Nós precisamos saber que o pecado precisa ser abandonado. Vamos a outra pergunta: como podemos vencer esses defeitos de caráter? Você pode estar falando: tudo bem, irmão Márcio, eu reconheço que eu tenho essas dificuldades, eu mesmo tenho. Como eu faço para vencer isso? Como eu faço para deixar isso para trás? E a lição, com um texto aqui de Hebreus capítulo 12, verso 2, fala: olhando para Jesus. Resumindo, é isso: olhe para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, você não terá tempo de pecar, você não terá tempo de dar atenção a essas coisas que atrapalham. Este é o segredo. Mas o que nós fazemos, irmãos? Muitas vezes nós preferimos olhar para o defeito do meu irmão, olhar para o que as pessoas estão fazendo de errado, né? Quando alguém menciona: olha, irmão, você precisa corrigir isso, você precisa melhorar nesse ponto. Como que nós, na nossa tendência humana, falamos: aí o fulano de tal que faz bem pior que eu, e ninguém está falando nada. E o ciclano? Irmãos, essa não é a forma de você vencer. Você só vai vencer quando você deixar de olhar para si mesmo, deixar de olhar para o seu irmão e olhar para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. É só desta forma que nós venceremos. Lembra daquele episódio em que Jesus estava andando sobre as águas do mar? E Pedro falou: Senhor, manda que eu vá encontrar contigo. E Jesus falou: vem. E Pedro começou a andar sobre as ondas do mar. E enquanto ele estava com os olhos em Jesus, estava tudo funcionando bem. Mas de repente, ele se distraiu com a ventania. Ele pensou: será que os outros discípulos estão me vendo fazendo isso? E quando ele olhou para trás, ele afundou.
É assim que acontece, irmãos, na nossa vida cristã. É exatamente assim que acontece. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, a nossa vida espiritual, ela vai bem. Ela está centrada, porque você está olhando para Jesus. No momento que você deixa de olhar para Jesus, por alguma distração mundana, por alguma coisa que alguém está fazendo, você perde Jesus de vista e você afunda no pecado. E é isso que nós precisamos entender. Este é o segredo da vitória cristã. Agora vamos ao tópico seguinte, o tópico de segunda-feira, o regozijo de Cristo. Qual foi o principal motivo que levou Cristo a morrer por nós? Irmãos, já pensaram? Por que Jesus, o Rei da Glória, sentado no seu trono, servido por poderosos anjos, lá nas mansões celestiais, ele aceitou se humilhar, revestir da humanidade, viver aqui na terra como homem, e depois morrer uma morte de cruz? Qual foi a principal motivação? A principal motivação de Cristo, irmãos, diz a Bíblia, foi você, foi eu, todos nós. Isaías 53, verso 11, lá diz que ele olhará para o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Qual é o fruto do trabalho de Cristo? Por que ele morreu? Pensa, irmãos, nos salvos. Os milhões e milhões de pessoas que serão salvas e estarão para sempre nas mansões celestiais. A alegria de Cristo viu o resultado do seu trabalho. E diz que ele suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta. Ele desprezou a afronta. E agora a pergunta B diz: como podemos também seguir este exemplo de sacrifício próprio de Cristo? Irmãos, se Cristo renunciou a tudo em favor de nós, o que nós estamos dispostos a renunciar em favor de Cristo? A Bíblia diz: quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a minha cruz, a sua cruz, e siga-me. Então, da mesma forma que para Cristo foi proposto uma alegria, para ele ver o resultado do seu trabalho, irmãos, nada que nós fizermos neste mundo, todas as coisas que você precisar renunciar, nada disso se compara com o peso de glória muito excelente daquilo que Deus está preparando para nós. Então, se nós pensarmos bem, no exemplo de Cristo, que ele suportou tais coisas, nós também teremos forças para suportar qualquer aflição. Vamos ao terceiro tópico. O terceiro tópico vem falando de um relacionamento entre pai e filho. Um pai ama o seu filho e o filho ama o seu pai. Mas se você, como eu, todos nós somos filhos, e nós nos lembramos que mesmo nossos pais nos amando, eles por vezes nos castigavam, fazia você às vezes sofrer, sentir dor, Meu pai, por exemplo, ele me castigava. Agora, por que meu pai me castigava? A própria Bíblia responde. Qual o pai que ama o seu filho e não o castiga? Deixa o filho crescer de qualquer forma. Um pai bem humano, um pai que ama o seu filho, ele admoesta o seu filho, ele castiga o seu filho. Muitas vezes o filho vai se sentir triste, amargurado. Por que meu pai está me castigando? É porque o seu pai te ama. E assim, irmãos, Deus também diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se você está sentindo a mão de Deus na sua vida, é porque Deus te ama. Se você está sentindo que você está sendo disciplinado por Deus, é porque Deus te ama. Porque se Deus não te amasse, Ele não te castigaria, Ele não te disciplinaria. Esta é a prova de que Deus nos ama. E a pergunta B vem mostrando que Deus, Ele usa as provações, as aflições, as tribulações para
com um propósito, né? Qual é o propósito de Deus para nós em meio às nossas provações? Diz aqui, uma partinha aqui da nota, no primeiro parágrafo, quando ele permite sobrevirem provações e aflições, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmãos, foi Deus quem conduziu você, ao último parágrafo dessa nota, né, por caminhos estreitos. Ele teve um propósito nisso, visando a que a tribulação pudesse cultivar em você a paciência. E por sua vez, a paciência em experiência, e a experiência em esperança. Ele permitiu que as provações o atingissem, para que você pudesse experimentar os frutos pacíficos da justiça por meio delas. Então, não é fácil ser provado, não é fácil passar por aflição. Mas lembre-se disso, Deus te ama e Ele permite você passar por isso, porque Ele está te polindo, Ele está te lapidando, Ele está te preparando para uma coisa melhor. Vamos ao outro tópico, seguindo a santidade. Irmãos, qual é o significado de santidade e santificação? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? A Bíblia fala em vários lugares o que é santificação. A santificação, irmãos, é você se separar do pecado de todas as suas formas. Por exemplo, aqui fala do pecado da fornicação, que é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é prostituição, biblicamente falando, né? É você viver uma vida sexualmente desregrada, contrária aos planos de Deus. Isto é uma coisa contrária à santificação. Mas não é só isso, né? Aqui também diz: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima e engane o seu irmão. Então, uma pessoa que está buscando santificação é uma pessoa correta nos seus negócios. Ela não mente, ela não engana o seu irmão. Ela não trapaceia, ela não faz negócios escusos. Então, se você é um crente, se você é um reformista, você tem que ser diferente nisto também, nos seus negócios, naquilo que você fazer. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Passou disto, provém do maligno. Então, ser cristão é ser correto, é ser justo em tudo, é pagar o que você deve. É quando você for contratado para fazer um serviço, você fazer de forma correta, como se estivesse fazendo para Deus, para Jesus. Se você deve ao seu empregado, pague a ele um salário justo, no tempo determinado. Porque aqui, diz o texto, ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque Deus é vingador de todas essas coisas. Como também já vos dissemos. E outra coisa, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aqui está falando em dois sentidos. Sentido literal. Um crente é uma pessoa higiênica, é uma pessoa que se cuida. Não é uma pessoa que anda maltrapilha, com a roupa sem passar, com a roupa suja, sem tomar banho. Isso não combina com santificação. A casa pode ser pobre, mas está sempre arrumada. A cama está sempre bem arrumadinha. O banheiro está limpo, a cozinha está bem arrumada. Isso é santificação, irmãos. Deus não nos chamou para imundície. E aqui no sentido moral também. Uma pessoa que é santa é uma pessoa que tem uma vida íntegra. É uma pessoa fiel no seu compromisso matrimonial. Se você ainda não se casou, se mantém puro para o casamento. Isto é santificação. E sem a qual ninguém verá o Senhor. Como diz aqui a palavra de Deus.
E a verdadeira santificação, tem um trecho aqui da nota, no último parágrafo, diz: só ocorre quando se aplica o princípio do amor. Irmãos, se você não ama o seu irmão, se você mantém mágoa no seu coração, se você está sempre desconfiado do seu irmão, com malícia, você não é santo. E isso não tem a ver com santificação, porque santificação tem a ver com amor. E o amor de Deus tem que estar em nós. Você, tendo o amor de Deus, você também vai sentir a necessidade do seu irmão. Você vai ver e vai procurar aliviar o sofrimento do seu próximo, seja no que for. Agora, a pergunta B. Qual é um dos principais agentes que opera a nossa santificação? Irmãos, não tem como alguém estar se santificando sem estar diariamente lendo, estudando a palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, se você está buscando a santidade, em vez de você estar se alimentando com as coisas que te puxam para baixo, em vez de você estar dedicando a maior parte do seu tempo vendo filmes, novelas, seriados, ouvindo música, perdendo tempo em redes sociais, você deveria dedicar mais tempo para a leitura da palavra de Deus. Porque pelo ouvir da palavra de Deus é que você vai, pouco a pouco, pegando gosto pela santidade, pela santificação. Aquilo que você demora mais os seus pensamentos é o que conduz os seus passos. Diz o sábio Salomão, né? De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O nosso coração, ele é alimentado pelos nossos 5 sentidos. Nossa visão, nosso ouvido, nosso tato, aquilo que sentimos, é dessa forma que nós alimentamos o nosso coração. Precisamos estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Esse tempo que você está passando aqui agora, neste momento, assistindo esta ministração da lição e logo mais depois do sermão, isto é o que faz você ter força para a santificação. É você ouvir a palavra de Deus. E bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que praticam as coisas escritas neste livro, a Bíblia. Porque é assim que a pessoa vai conseguir. E outro agente da santificação é o Espírito Santo. É o tópico seguinte. O Espírito Santo e a santificação. Como podemos receber a justiça de Cristo em nossa vida? Irmãos, a justiça de Cristo é a única forma de nós sermos salvos. Nós não somos salvos pela nossa justiça, porque a nossa justiça é como trapos de imundícia. É a justiça imputada, é a única coisa que nos garante o título da salvação. Mas importante é também a justiça comunicada. Não basta eu, pela fé, receber a justiça de Cristo. Eu preciso viver a justiça de Cristo também na minha vida. Eu preciso ter ela no meu interior e praticar ela. E como é que eu vou conseguir isto? Mateus 5, verso 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, para receber a justiça de Cristo, eu preciso praticar essas coisas. E o outro texto fala: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É perseverança no caminho do Senhor. Não somos como daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantas pessoas viveram e vivem na igreja, uma vida cristã, por algum tempo, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, e depois desanima. E que adiantou? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer dele, diz a palavra de Deus. Irmãos, para nós termos a justiça de Cristo em nós, para recebermos ela em nossa vida, mais uma vez voltamos para o início da lição. Como eu vou fazer isso? Olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, com os olhos da fé, seremos transformados. E a última frase aqui da nota
fala assim: onde quer que o pecado esteja, nosso Deus é um fogo consumidor para ele. Irmãos, onde quer que o pecado esteja, o pecado está em você, Deus é um fogo consumidor. Ele consumirá o pecado na sua vida. Se você olhar para Jesus, se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, ele vai consumir o pecado na sua vida. Só que se você se apegar ao pecado, se você não quiser deixar ele, olha o que diz o final da nota. Nesse caso, a glória de Deus, que destrói o pecado, também te destruirá. Então, irmãos, que nós atendamos o chamado de Deus. Vamos deixar o pecado, vamos deixar a inveja, vamos deixar a malícia, vamos deixar a imundícia, vamos deixar os pecados da impureza sexual, vamos deixar os maus pensamentos, vamos nos concentrar na palavra de Deus, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Deus consumirá o pecado na sua vida. Aquela dificuldade que você ainda tem, aquela coisa que você está lutando ainda, Deus vai consumir. Tenha fé em Deus, que Ele vai consumir. Você vai vencer. E assim, você ganhará a coroa da vida. Da mesma forma que Jesus estará muito alegre, muito contente, ver o resultado do trabalho dele na sua vida, você também terá um gozo incomensurável quando o Senhor voltar e Ele te entregar a coroa da vitória. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém. Agradecemos ao irmão Márcio Vicente por tão bela mensagem, tão bela lição, com o tema Olhando para Jesus, que possa ficar gravado em cada coração. Nós chegamos agora ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Quantas bênçãos Deus derramou à sua vida durante essa semana. Se você fosse contar quantas coisas boas Deus fez por você, e você fosse contar uma, o que você contaria? Eu tenho certeza que todos nós temos motivos para agradecer a Deus por tantos milagres, tantas coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas. E neste momento, que é o momento da gratidão, nós aqui deste canal também queremos agradecer a Deus pelas ricas bênçãos, por esta porta que está sendo aberta para a disseminação do Evangelho. E a sua ajuda, a sua contribuição é muito importante para que a gente possa chegar mais longe. Você pode nos ajudar também com as suas primícias, os seus dízimos, para que possamos, nós estamos aqui no estado de Rondônia e a nossa associação abrange Rondônia e Acre. Então, os nossos missionários trabalham em lugares bem longe e nós precisamos da sua ajuda. A sua ajuda será muito importante. Enquanto vamos, neste momento, doar a nossa oferta ao Senhor, vai aparecer o Pix, a chave Pix na sua tela e também o QR Code. Você escolhe a melhor maneira de contribuir. E a Bíblia diz, cada um contribua segundo o seu coração. Enquanto doamos a nossa oferta, as nossas dádivas, vamos ouvir o grupo Humo cantando o hino Somente Cristo. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, tocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor.
somente Cristo é Salvador. Muitos milagres Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Sem merecer foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e ao céu subiu. Somente Cristo vai voltar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Somente Cristo é Salvador. Ouvimos esse belo hino de louvor ao nosso Deus com o grupo UMO e agradecemos a todos vocês que cooperaram com as suas dádivas para a causa do Senhor, que Ele possa retribuir em grandes bênçãos na vida de cada um. Chegamos ao momento todo especial, que é o momento que nós chamamos de o Minuto da Saúde, onde vamos aprender como cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí nós temos a alegria de participar desse momento todo especial, o nosso irmão Heleno Vitorassi, que é o diretor do Departamento de Saúde do nosso campo. E vamos ouvir o que ele tem para falar para nós sobre esse assunto tão importante. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia, irmãos. Nesta série Minuto Saúde, temos apresentado sempre os benefícios de uma fruta, de uma planta, de uma hortaliça. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da hortelã e do alecrim. São plantinhas que você pode ter na sua casa. E eu vou fazer uma demonstração prática aqui agora. Para quem não conhece
Hortelã. Isso é uma plantinha que você pode cultivar na sua casa. Se você mora num apartamento, lá nas alturas, você pode plantá-lo em um chachim, em um canteirinho, em um vaso, em um balde. Isso aqui tem muitos valores medicinais, terapêuticos. Você pode ter uma mini farmácia verde na sua casa. Você não está sentindo o cheiro, mas isso está cheiroso demais. Aqui está o ambiente, aqui está agradável, com o cheiro de uma simples plantinha que tem muitas utilidades medicinais. A hortelã, ela tem ação anti-inflamatória por ser depurativa. Você sabia que todo processo inflamatório é um meio sábio da natureza que Deus colocou em nosso corpo para expurgar, para corrigir uma agressão física? E a hortelã tem esses benefícios de ajudar a depurar, a limpar, por isso é anti-inflamatória. Ela tem efeitos digestivos. Se você comeu aí um excesso ou comeu algo mais pesado, você pode tomar um chá do alecrim sem açúcar, viu? Isso vai ajudar o processo digestivos, porque no chá ela libera taninos, alcaloides, e que tem essa ação digestiva. Ela ajuda também a desinchar o corpo, viu? A hortelã trata de desconforto abdominal. Se você está meio demorando a digestão, meio empachado aí, pode-se fazer o chá das folhas ou usá-la em sucos detox. Por exemplo, uma batida de abacaxi com limão e hortelã é um suco saboroso, excelente e muito bom para o estômago e para outras coisas. As folhas também são calmantes, são sedativas. Pode-se fazer um chá por infusão. Você sabe o que é infusão? Aquece a água até ferver e depois que ela ferver, você verte ela, despeja ela sobre as folhas da hortelã. Ela tem efeitos também analgésicos para tirar dores. Ela é relaxante dos músculos do estômago e do intestino, por isso que traz um conforto abdominal, né? Ela tem a ação antigripal também, a hortelã. Ela é boa para o cérebro, pois libera a dopamina, que é o neurotransmissor da satisfação, da alegria, da felicidade. Ela combate o mau hálito. Já pensou? Hortelã, um chazinho de hortelã. Ela é boa também, é indicada para cólicas menstruais, cólicas intestinais e gases no intestino. Dor de cabeça e concentração. Ela é boa também para acalmar o estresse, a ansiedade. Ela protege as células saudáveis do nosso organismo, ela é contra os radicais livres, né? Evitando o desenvolvimento de células tumorais, células cancerígenas, por isso previne o câncer. E o último benefício que eu quero falar agora da hortelã, ela é vermífuga. Ela tem um óxido piperitona, que o verme não gosta dessa substância. Então, combate também vermes intestinais. Agora eu quero mostrar para você uma outra plantinha. Aqui está. O alecrim. Alecrim. Nossa, que cheiro agradável, que cheiro gostoso. Você não está sentindo, mas olha, muito cheiroso o alecrim. Ter isso aqui num jarro, na sua sala, já é muito agradável. Agora veja os benefícios do alecrim. Ele é antidepressivo, porque ele libera a serotonina. Ele é também digestivo. Ele regula a modulação do ácido clorídrico do estômago, equilibrando o pH e aí ajuda no processo digestivo. Ele é diurético, favorece a micção, porque ele faz uma limpeza nefrótica, ele limpa os néfrons, que são as partes funcionais do rim, né? E ele é um desintoxicante do fígado, o alecrim.
Se você está com o fígado aí meio inchado, assim ele ajuda também a destruir a esteatose hepática, que é aquela gordura que envolve o fígado, né? Previne doenças cardiovasculares por ser rico em flavonoides. Ele é bom para dor de cabeça, ativa a circulação do sangue, e para quem tem problemas de retenção de líquido, ele é altamente diurético. Portanto, vamos, irmãos, aprender a usar estes remédios que Deus deixou na natureza e que você pode ter em sua casa e ser muito beneficiado com eles. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Agradecemos ao nosso querido irmão Heleno Vitorassi por tão belas colocações e que possamos cuidar do nosso corpo, que é um dos grandes presentes dado por nosso Criador. Queridos, nós chegamos a um momento muito especial do nosso culto, porque neste momento nós vamos estudar a Palavra de Deus. Desejamos que o Espírito Santo possa estar em cada coração e nesta manhã nós iremos abordar o tema a importância do conhecimento da verdade. Nós vivemos numa época em que algumas pessoas dizem que tudo é relativo, que não existem verdades absolutas, que tudo depende da maneira como você enxerga as coisas. Será que realmente é assim? O que as Escrituras Sagradas nos falam a respeito deste importante assunto? Vem a grande pergunta: como podemos conhecer alguém? O texto que nós lemos para a base de nossa reflexão e oração está na Palavra de Deus, no livro do profeta Oséias. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Oséias capítulo 6, verso 3, nós encontramos as seguintes palavras. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É interessante que a Bíblia responde esta pergunta, como conhecer alguém, não apenas de você ver a pessoa uma única vez, ou você ter uma experiência apenas de um momento, mas aqui diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, esse conhecimento ele leva uma vida, não é um lapso de momento, mas é algo diário. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E Deus tem um grande desejo em nossas vidas. Qual é o maior desejo de Deus? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo, em sua carta ao jovem Timóteo, ele diz as seguintes palavras. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Queridos, qual é o maior desejo de Deus? O maior desejo de Deus é que eu e você sejamos salvos. A maior dádiva divina é a salvação. A salvação é o centro da Bíblia. É a mensagem principal das Escrituras. Existem muitas verdades importantes, mas essas verdades, sem a salvação em Cristo, elas perdem o seu valor. Então, dentre o conjunto de verdades que foi estabelecido por Deus, a salvação em Cristo
está em primeiro lugar. E Deus quer que todos nós sejamos salvos, que herdemos a coroa da vida eterna. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas estão buscando a verdade. Muitas pessoas, em vez de buscarem a verdade, o que elas estão fazendo? No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, as Escrituras Sagradas nos dizem que muitas pessoas, Deus permite que venha a operação do erro. Por quê? Porque elas não se firmaram na verdade. Você já percebeu que existem pessoas que sempre querem procurar novidades? Sempre querem procurar coisas novas? Na Bíblia, por exemplo, ou querem colocar conceitos novos. E essas pessoas podem cair no grande erro de se desviarem do Senhor e receberem a operação do erro. O que é a verdade? No livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10, nós encontramos a primeira verdade da Bíblia. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui nos diz que Deus é a verdade. Esse texto está falando especialmente do Pai. Então, o Pai é a verdade. Se a Bíblia só tivesse esse versículo, ela já seria completa. Mas essa não é a única verdade. Nós temos a segunda verdade das Escrituras, que complementa a primeira, que está no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. Um texto muito conhecido, que diz: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebeu que uma verdade depende da outra? Então, ninguém chega ao Pai senão primeiro chegar a Jesus. Se conhece a Jesus, também vai conhecer o Pai. E temos a terceira grande verdade das Escrituras. Perto do Apocalipse, nós temos o livro de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 6. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Nós encontramos aqui uma importante verdade das Escrituras Sagradas. Diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é a verdade. Então, primeira verdade, o Pai. Segunda verdade, o Filho. E terceira verdade, o Espírito Santo. Os três são seres pessoais. Existem algumas religiões que descreem da triunidade divina. Não, não é três, não, é um só. Um só é três ao mesmo tempo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, inclusive, separa um do outro. Então, é uma verdade muito importante, a verdade da divindade. E nós temos a quarta verdade. Nós estamos falando sobre a importância do conhecimento da verdade. E a quarta verdade
nós encontramos no Evangelho vamos ler no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ver a quarta verdade das Escrituras. A Bíblia Sagrada nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido internauta, quero te fazer uma pergunta. Quantas partes da Bíblia são inspiradas por Deus? Aqui não diz que é apenas o Velho Testamento, nem diz também que é o Novo Testamento. Mas a Bíblia diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, toda a Bíblia é a verdade divina, é a palavra de Deus. Também, queridos, nós temos a quinta verdade. Salmos capítulo 119, verso 142. Vejamos só que texto profundo nós encontramos aqui no livro de Salmos, capítulo 119, verso 142, inclusive é o capítulo mais longo da Bíblia. Diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então aqui nos diz que a lei dos 10 mandamentos que Deus estabeleceu por Moisés lá no Monte Sinai é a verdade. E por causa de um mandamento, apenas um mandamento, as religiões descreem dos 9. Só porque o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado, não, nós temos que dar um jeitinho de desvalorizar os 10 mandamentos. Mas aqui diz que a justiça é eterna e a lei é a verdade. Queridos, a verdade é um conjunto de doutrinas. Um conjunto de doutrinas que compõem a verdade presente. Mas o que Roma fez com a verdade? O que o Império Romano fez com a verdade? Daniel 8,12 diz: lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Ou seja, a Igreja de Roma mudou a verdade de Deus, lançou a verdade por terra. A Igreja de Roma não conseguiu destruir a verdade, mas conseguiu invalidar a verdade. E eu gostaria, já estamos concluindo o nosso pensamento, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos fazer algo muito importante com a verdade. O que a gente precisa fazer com a verdade? No livro de Provérbios, capítulo 23, Provérbios, capítulo 23, versículo 23, as Escrituras Sagradas dizem assim. Abra sua Bíblia. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, a Bíblia diz, compra a verdade. Não quer dizer que a verdade tem um preço, vamos dizer assim, monetário. Mas, claro, ela teve um preço. E o preço da verdade custou a morte do Filho de Deus. E muitos mártires que morreram e morrem por causa do Evangelho. Ou seja, você tem que guardar a verdade com tanto amor, com tanto carinho, porque ela teve um alto preço para que hoje as Escrituras Sagradas estivessem em nossas mãos. E o que eu e você precisamos fazer? Defender a verdade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa
obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós devemos respeitar a Constituição do país, as leis do país. Devemos respeitar os magistrados, as autoridades, o presidente da República. Até quando? Enquanto não se opõe à lei maior que é a lei de Deus. Se a autoridade pública diz que eu tenho que transgredir a lei de Deus, então eu terei que deixar de lado a autoridade, sofrer as consequências, ser preso, muitas vezes morto, torturado, como foi o apóstolo Paulo e os grandes homens de Deus, mas não podemos abrir mão da verdade. Graças a Deus vivemos num país democrático, onde todos podem se expressar dentro do respeito, dentro da honra, podemos ainda nos expressar. Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça e que nós possamos conhecer a cada dia a verdade de Deus. Amém. Queridos, neste momento eu vou orar por todos os pedidos de oração que chegaram no nosso chat. Vamos entregar estes pedidos nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Salvador Jesus, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua face, para te agradecer por esta oportunidade e por este culto. Queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco. Queremos te pedir que o Senhor possa trabalhar na saúde de cada pessoa. Que o Senhor possa operar. Aquelas almas que ainda não tomaram a decisão ao lado da verdade, que possam tomá-la enquanto a porta da graça está aberta. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. Dá-nos a alegria da salvação. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo. E os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo
ando só. Não ando só. Agradecemos a todos vocês por haverem estado conosco durante este culto. Queremos agradecer a todos que participaram do nosso chat, fizeram os nossos pedidos de oração, que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos a você pelo carinho da audiência e relembrando, não se esqueça de dar o seu like, já dê agora o like logo para que o YouTube espalhe o conteúdo. Se inscreva no canal, clique no sininho. E nós vamos ficando por aqui, mas amanhã, domingo, estará conosco a partir das 19 horas no horário local, 20 horas no horário de Brasília. O irmão Sênio Valenzuela estará conosco com o culto de louvor e adoração deste domingo. Deus abençoe a todos, tenham um feliz restante de sábado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.